Não, a nossa semelhança é porque ele é humano como nós. Tem a ver com a nossa humanidade. Hã? Não, é que a palavra semelhança, ela vem de uma palavra grega que significa de acordo com. O sentido dela é com respeito a. Ou seja, quando o texto diz que ele foi tentado conforme a nossa semelhança, é da mesma maneira que. É isso. Tá? A Bíblia diz lá que Deus nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. A palavra semelhança e imagem, elas são sinônimas na Bíblia. O sentido delas é cortar, esculpir. Quando Deus nos fez, e a Bíblia diz que Ele nos fez a nossa semelhança, é para que nós sejamos representantes dEle. A ideia de semelhança não é ser parecido, é ser representante. Deus nos fez para representarmos o nosso Deus na criação. Essa é a ideia, tá? Então, quando o texto diz aqui que ele foi tentado em todas as coisas conforme a nossa semelhança, mas não pecou, é de acordo com a gente. Esse é o significado. Fala, irmão. Às vezes a gente ouve até de alguns pastores falando que Jesus morreu na cruz, a parte homem, não a parte Deus. Então, assim, para a gente não ensinar a igreja errada, quem morreu na cruz foi o Filho de Deus ou Jesus homem e não Jesus Deus? Eu vou falar a verdade para você. Isso aí também, e aí eu tenho que procurar sempre ser bíblico. Eu não posso fazer essa dicotomia. Quem morreu na cruz? Quem morreu na cruz foi o Deus homem. Ainda que nós saibamos que Deus não morre, Ele é imortal. Mas a gente precisa entender que não há uma dicotomia. Aquilo que é atribuído a Cristo, ela está se referindo à pessoa toda do Redentor. Então, eu entendo o que você está falando, é uma outra matéria, às vezes difícil, e às vezes as pessoas querem fazer o quê? Querem fazer uma teodiceia. Porque não dá, não cabe logicamente na explicação, aí eles tentam dizer assim, quem morreu na cruz foi somente a humanidade de Cristo. Bom, então quer dizer que Cristo naquela hora estava desunido do verbo? O verbo voltou para Deus e ele ficou desunido ali? Aí ele teria que ser duas pessoas, né? Aí teria que ser duas pessoas. Eu não posso afirmar isso, porque eu caio no nestorianismo, que foi a heresia do século V, que levou muita gente à morte. Então, o que a gente tem que falar? Quem morreu na cruz? O Redentor. O Deus homem foi pregado na cruz. Ponto. É a resposta bíblica que nós temos. Porque nem todas as respostas Deus nos dá na Bíblia. Não é verdade? Existem palavras que nós cunhamos fora da Bíblia e que servem como o quê, por exemplo? Servem como palavras hoje que nos ajudam a ter um entendimento melhor da Escritura. Mas existem palavras que não estão na Bíblia. Homousios, das duas naturezas. Homousios significa da mesma natureza que. Não está na Bíblia. Trindade, não está na Bíblia. Teologia, não está na Bíblia. São palavras que não estão na Bíblia, mas são palavras que a gente utiliza-se delas para entender melhor, inclusive, a própria Bíblia. Esse tipo de afirmação que você fez, e eu acho importante a gente levantar esses questionamentos, a gente está falando de cristologia, por outro lado, a gente deve sempre aquietar o nosso coração, para não caminhar numa dicotomia do Redentor. Ele está unido. As duas naturezas, para você... Como que é seu nome mesmo? Afonso. Para você ter uma natureza, e para vocês terem uma ideia, nunca mais, depois que o Verbo se encarnou, ele deixou de ser homem. Nunca mais. Ele está sentado à direita do Pai, Todo-Poderoso nas alturas. Jesus Cristo não está aqui, humanamente falando. Ele está aqui porque Ele é Deus. E como Deus, Ele está em todos os lugares. Agora, humanamente falando, Ele não está aqui. Ele está onde? Sentado à direita do Pai. Depois que Ele subiu, nunca mais Ele veio. Ele só voltará na segunda vinda. Quando o apóstolo Paulo andava no caminho de Damasco, ele não viu Jesus. Ele ouviu uma voz que falou com ele. Cristo está à direita do Pai. Quando os homens viram Cristo, é porque o céu se abriu e eles tiveram uma visão de Cristo sentado à direita do Pai. Nunca mais Cristo veio aqui. Nunca mais. Cristo só volta na sua segunda vinda. Agora Cristo, o Verbo, no que diz respeito à humanidade, Deus que é, Ele é soberano, Ele é imutável, Ele é onipotente, Ele é onipresente. No que diz respeito à sua humanidade,
ele tem limitações de um corpo. Então, ele tem limitações de um corpo. Ele nunca mais deixará de ser Deus homem. Nunca mais. Nós o veremos na glória. Viveremos eternamente com ele no reino de glória. Nós tributaremos a ele honra e glória. Ele vai ministrar a ceia para nós, depois da ressurreição. A Bíblia diz isso. Agora, eu não posso, de forma alguma, criar essa dicotomia, ainda que nenhum e ninguém vai ter todas as explicações para isso. Eu não vou arriscar fazer esse tipo de coisa. Quem morreu na cruz foi só o homem. Deus estava onde? Quem morreu na cruz foi o nosso Redentor. Ponto final. Na minha opinião, é essa argumentação que eu uso. Eu poderia falar que ele morrendo, ele não deixou de existir. Sim. Da mesma forma que nós. Quando nós morremos, nós não deixamos de existir. Sim. E aí, quando ele morreu na cruz, ele foi junto com o ladrão para o paraíso. Exatamente. Ficou lá até a sua ressurreição. Sem dúvida. Então ele estava consciente, tudo. Né? Sem dúvida. Agora veja só. Quando ele morre, de fato, o que você falou é certo. Só quero ampliar um pouco o pensamento dele, para vocês verem a beleza de tudo isso. Tá certo? Quando Cristo morre, ok? Ele vai para o céu, o paraíso, né, para o estado intermediário. O que vai para o estado intermediário? É a sua alma humana. Cristo era 100% Deus e 100% homem. Ele tinha um corpo como o seu e uma alma humana como a sua. A alma humana de Cristo vai para a glória, vai para o céu. Quanto Deus que ele habita a imensidão de todas as coisas. Então quando Cristo disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, é por quê? Porque quem morre vai para onde? Para o estado intermediário. E ali então ele esteve no estado intermediário com o ladrão durante os 3 dias, depois ele ressuscita e volta para o estado de glória, agora em corpo e alma, completo, para o reino dos céus, para o terceiro céu, onde provavelmente o ladrão da cruz aguarde até hoje a ressurreição, vendo Cristo, só que agora fisicamente falando. Cristo tem uma alma humana como a nossa, gente. Cristo é Deus e Cristo é homem. Como homem, ele tem um corpo humano e uma alma humana. Foi a alma humana do Redentor que foi para onde? Para o paraíso ou para o céu. Tá? Céu e paraíso são sinônimos. Você ia falar, quem ia falar mais? Ele fala primeiro, depois eu falo, porque ele já levantou a mão faz hora. Fala, meu jovem. Só quando você fala Cristo tem um corpo limitado. Cristo tem o quê? Quando você fala Cristo, ele está limitado ao seu corpo, melhor falando. Pelo sentido, então, de que ele não pode estar em 2 lugares do seu corpo. É esse, fala porque você falou, ele tem um corpo limitado, talvez dá a entender para alguns que ele é limitado nas limitações físicas que nós temos. Ele não é quanto a isso. Respeito à humanidade, não. Exatamente isso. Jesus Cristo não ocupa 2 lugares do espaço ao mesmo tempo, no que diz respeito à humanidade. Você não está vendo ele aqui? Ou você está? Porque eu não estou. Agora, ele está sentado à direita do Pai. Todos os homens que viram, lembra que Estevão viu? Assentado aonde? À direita do Pai. Você lembra que João foi levado para o céu? No terceiro céu? E ele viu o Cristo glorificado no céu? Ele estava lá. Você lembra que o apóstolo Paulo foi levado ao terceiro céu? Ele viu Cristo lá. Cristo está lá. No que diz respeito à sua humanidade, ele está ali. Isto não o faz uma pessoa incompetente, menor que a gente, não. Isso mostra o que foi o pacto eterno de redenção. O nosso Redentor quis se fazer como nós, para nos salvar da ira eterna de Deus. Mas para isso ele precisava ser Deus e precisava ser homem. Como homem, para levar diante de Deus as nossas aflições e interceder por nós. Como Deus, para trazer Deus até nós, mostrando o seu perdão, a sua graça e o seu amor. Agora, depois que ele se encarnou, nunca mais ele voltou a ser o Verbo. Ele foi o Verbo desde toda a eternidade e ele assumiu a natureza humana.